incluindo os sítios arqueológicos visitáveis. Começamos pelo... Vou começar eu pelo... mais próximo. Vou começar pelo Barlavento Algarvio, que é constituído pelos municípios... Estão-me a pedir muita coisa. Que é constituído pelos municípios de Vila do Bispo, Algesur, Monchique, Lagos, Portimão, Lagoa, Silves e Albufeira. Peço desculpa pelas cabras, mas as datas são muitas. A Vila do Bispo de Sagres, vou começar pelo Forte do Cabo de São Vicente, que foi uma fortaleza construída no século XVI, com reedificações no século XVII, XVIII. Na porta principal podemos encontrar também as armas de Dom João II. O Castelo de Algesur é um monumento nacional classificado imóvel de interesse público, erguido pelos muçulmanos no século X e tomado aos almohades no século XIII. Foi o último castelo a ser conquistado no Algarve. O convento da Nossa Senhora do Desterro foi fundado em 1631 por Dom Pedro da Silva, vice-rei da Índia, tendo a Ordem Terceira Regular de São Francisco tomado a sua posse em 20 de março de 1632. Lagos, a Praia da Luz tem uma estação arqueológica que retrata a vida cotidiana numa vila romana, onde se encontram vestígios de um complexo termal e de estruturas de tanques que serviam para a salga de peixe. Este sítio foi escavado por Estácio da Veiga na segunda metade do século XIX. Os monumentos megalíticos de Alcalar são monumentos de caráter funerário que estão datados do terceiro milénio a.C. Estes foram descobertos e explorados desde o final do século XIX. O nome do forte de Ponta do Altar provém de um altar pré-histórico situado na mesma zona que, com a erosão e o passar dos séculos, caiu ao mar. Em maio de 1992, nas águas do Ponto do Altar, foram achadas 5 bocas de fogo filipinas em bronze, que são um género de canhões. O Castelo de Silves é uma das principais fortificações islâmicas. A sua construção remonta ao início da época islâmica na Península Ibérica. Encontra-se datado dos séculos VIII e IX, tendo sido remodelado no século XI, altura em que Silves se tornou a principal cidade do Algarve. A sua construção, o Castelo de Paderno, teve a sua construção numa fase tardia da presença islâmica no Algarve, entre os séculos XI e XII. Este castelo é um dos mais importantes testemunhos da estrutura militar defensiva da Serra e de Barrocão. Sotavento Algarvio, que é constituído pelos municípios de Lalé, Faro, Sombrage, Olhão, Tavira, Alcotim, Castro Marim e Vila Real. Comecemos por Lalé, que nos traz a estrutura de uns banhos islâmicos, que é uma estrutura da época islâmica, datada do século XIII. Este era um espaço público onde as pessoas exerciam a sua higiene pessoal, era também considerado um espaço de lazer e purificação do corpo e da mente. A Vila Romana de Milreu revela a ocupação contínua entre os séculos I e XI. Esta foi sempre habitada por famílias de elevado estatuto social e político. No século IV foi erguido um edifício religioso ricamente decorado, destinado ao culto privado da família. A calçadinha de São Brás de Albertel era parte integrante da rede viária romana que partia da cidade de Ossóneba, Faro, e se dirigia para norte, passando por Milreu e Valvoi. Esta encontra-se atualmente dividida em duas fases, um troço A e troço B. A Torre de Marim, em Olhão, foi constituída em 1282, após a expulsão dos islâmicos do Algarve, durante o reinado de Dom Dinis. Esta torre está situada numa quinta que outrora foi um morgadio. A zona de Marim foi considerada o ponto de fixação humana da região de Olhão. As Antas de Pedra Alta e Anta da Masmorra encontram-se ambas situadas na freguesia de Cachupo, Tavira. São ambos monumentos megalíticos funerários e foram construídas com grandes pedras assentadas verticalmente entre os séculos III e IV milénio a.C. Os meninos de Lavage foram descobertos em 1992 por António Nascimento Joaquim, estão datados do Neolítico final do terceiro milénio a.C., sendo que os meninos número 1 e 2 apresentam uma decoração simples, já o número 1 apresenta uma decoração mais complexa, de acordo com a arte esquemática do Ocidente Peninsular. O Forte de São Sebastião foi mandado construir por Dom João IV no âmbito das guerras de restauração com a Espanha, em 1641. A construção deste forte neste local estratégico, tão perto da linha de fronteira, veio reforçar o sistema defensivo da vila no século XVII.
O Forte de Cacela, que já passou, fora outrora um castelo muçulmano que sofreu várias reconstruções. A primeira foi no século XVI e a última realizada no século XVIII, às ordens de Dom Rodrigo de Espanha. Este encontra-se ocupado pela GNR, mas é visitável lá mesmo. E por fim, a bibliografia.